Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, eu me chamo Carol, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje nós iniciamos o 5º dia da nossa campanha Restaura-me e o tema é bem importante. A adoração genuína, a adoração verdadeira a Deus. Sabe o poder que tem a adoração? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para serem adoradores. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus ele nos dá essa explicação de como adorar ao Pai verdadeiramente. Só conseguimos adorá-lo em espírito e em verdade quando nascemos de novo. E nascer de novo é nascer no espírito. Aquele que não foi gerado no espírito não tem o espírito de Deus. Então, ele não consegue expressar a adoração verdadeira, genuína, e a verdade é Cristo, né? Então ali é a palavra. Você precisa estar interligado. Todas as vezes a gente se emociona nos cultos, falando sobre adoração, e às vezes só adora o homem mesmo, né? É sempre pedido, Deus faz isso por mim, é sempre o eu, né? Eu. Você vai ver que sempre numa estrofe da música vai ter eu. Mas uma adoração verdadeira é exprimida com a palavra de Deus. Cristo respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, um novo nascimento. Até o Nicodemos pergunta para ele como é que pode, né? Um velho já, um adulto, nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe. Não. Ele está dizendo que nascer de novo é nascer no Espírito. Ter que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito Santo, ele convence o nosso espírito. Então eles se interligam a partir deste momento que nós cremos e confessamos com a nossa boca para produzir a salvação. E aí Jesus deixa muito claro, né, que em verdade te digo que se não ser da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Qual é o significado verdadeiro de uma adoração? É uma participação incessante ao louvor celestial de Deus. Ela une todos os santos. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Isso nos mostra que a adoração genuína a Deus expressa honra, conhecimento, soberania e majestade do Criador. Louvem o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso. Deus ele foi muito enfático e claro em suas ordenanças ao homem. Aquilo que Deus mostrou para o homem que ele não deveria fazer jamais, que é a idolatria a outros deuses. Isso se refere não só na música, tá? Isso se refere ao seu culto, aquele tempo que você presta a algo ou alguém. Que não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Nosso intuito nessa campanha Restaura-me é todas as áreas das nossas vidas. E as áreas cruciais, a questão da adoração, a questão o que há no nosso coração de fato se a gente começar a examinar. O que vem em primeiro lugar? Será que a gente está preocupado com as coisas do mundo, com as coisas do dia a dia, com as nossas tarefas? Isso nos vai remeter que Maria ficou com a boa parte. Maria, quando ele diz, não é a Maria, a mãe, figura mãe de Jesus, mas ele está dizendo a outra Maria. Quando ele encontra no vilarejo Maria e Marta, essa passagem é bem interessante, né? Porque uma tá super atarefada, ela faz tudo, ela não para quieta, e Maria tá adorando a Jesus. Então, ela se prostra, ela tá lá louvando e fazendo a boa parte. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Às vezes eu agi como Marta, assim, meio que unânime, né? O emprego que eu vou arrumar, a minha vida, os aspectos das áreas. Meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, e fica igual Marta, agitada. E Jesus tá falando: calma, Marta, peraí, Maria ficou com uma boa parte, ela tirou e reservou a verdadeira adoração. Ela descansou no Senhor. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre Marta e Maria. Claro que adorar é muito bom. É claro que estar aos pés de Jesus é muito bom. Então, quando você de fato tira as primícias e está ali derramada no Senhor, é uma presença maravilhosa. Quem já pisou no Santos dos Santos não consegue pisar em qualquer outro lugar, sabe? Você não consegue ser a mesma pessoa. Por mais que você desvie do caminho, você conhece o caminho. E aquilo bate uma saudade. Então, só quem já viveu e quem vive sabe que a presença de Deus não é inigualável. Toda essa parte, ela é essencial e primordial. Mas precisa também ter o equilíbrio de Marta. Eu acho que a Marta, a gente não pode tirar essa parte da prudência dela.
O problema foi a inquietação. Então Jesus adverte Marta porque ela tá inquieta, ela tá tipo de um lado para o outro, provavelmente ali limpando a casa, fazendo as comidas e pensando assim, amor, eu tô fazendo aqui a comida e você tá aí sentada adorando a Jesus, me ajuda também. Ele vai ficar ali sentadinho, depois a gente vai e conversa com ele. Agora vem lavar a louça, vem fazer alguma coisa e você tá aí parada. Isso, tá, gente, que eu tô falando isso aqui pra vocês, mas eu também tô sendo curada, eu também tô sendo tratada. Então por isso mesmo que eu acredito que Deus reservou esses 7 dias pra gente recobrar nossa consciência na leitura da palavra e entender o que é genuinamente uma restauração, né? O que a gente tá pedindo aqui nessa campanha para que Deus de fato venha nos restaurar por completo, para que possamos estar inteiramente ligados com Ele. Para encerrar, eu te convido a meditar na palavra, para você ver o quão poderoso é a adoração, para a gente entender essa chave. Porque o inimigo, ele vai gastar o tempo dele fazendo você parar, desanimar no meio do caminho. Satanás não liga para aquele crente desviado, não liga para aquela pessoa que é descrente, que não acredita nele, porque ele já ganhou essa pessoa. A preocupação dele é com os homens e as mulheres que são adoradores, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, aqueles que renunciam suas próprias vidas para viver o evangelho da paz. Porque você percebe que os apóstolos eles foram inteiramente perseguidos, né? Se você for ver o final da vida deles, as mortes foram horríveis. Um de cabeça para baixo, outro degolado, outro açoitado. Então, quanto mais a pessoa se destaca ali no evangelho, ganhando almas, sendo de fato pescador de vidas, de almas, né? O inimigo, ele vai trabalhar contra. Caiu justamente pelo orgulho, pela soberba, pela inveja. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria se assentar ao trono de Deus. Copia na cara dura e transforma ali pro mal, né? É uma cópia, porque quem criou foi Deus, então ele vai lá e tenta voltar para ele a adoração. Você percebe que nas músicas de hoje, tudo há uma simbologia, há um significado por trás, sempre exaltando o pecado, exaltando aí a pornografia, exaltando a sexualidade exacerbada, a sensualidade da mulher, sério. Gente que tem um duplo sentido, e o mundo jaz do maligno e cada vez mais vai avançando o reino das trevas, porque esse é o propósito deles, esse é o propósito do inimigo, ganhar o máximo de almas que eles conseguirem, porque o tempo se aproxima. Já é a hora, gente, né? A gente sabe que Jesus está às portas e pode ser a qualquer momento. Então, assim, vamos ficar de olho naquilo que a gente adora, naquilo que a gente está colocando o nosso tempo. Não só nas músicas, mas em todo o contexto da nossa vida. Paulo e Silas são açoitados e presos, então muita gente conhece. E o pano de fundo dessa música, Terremoto, fala também sobre o poder da adoração. Você pega todo o contexto de Paulo e Silas, você sabe que eles foram presos injustamente por pregar a palavra de Deus. E à noite, quando Paulo e Silas estavam ali, encarcerados, eles começaram a entoar hinos, cânticos verdadeiros ao Senhor. E fala que, de repente, veio e sobreveio sobre eles um grande terremoto que abalou os alicerces da cadeia. Então, todas as cadeias caíram por terra. Por isso que muita gente usa, né? Cadeias quebrar, porque ali houve a quebra dessas cadeias. Era injusto que eles estavam ali presos, porém Deus entrou com socorro. Através daquela situação, Deus mostrou a glória dele. Você tá ali enfermo e você tá adorando a Deus, clamando a Deus, porque o inimigo fica furioso. Ele queria que você abandonasse a Deus. Satanás fez isso com a mulher de Jó. Ele colocou no coração dela para falar para ele: abandona esse Deus, amaldiçoa logo e morre. Poderiam estar ali murmurando e reclamando: caramba, por que Deus permitiu que a gente entrasse nessa cadeia? Por que a gente tá preso aqui? Até quando a gente vai ficar aqui nessa cadeia? E eles utilizaram da adoração verdadeira. Eles não ficaram murmurando, não ficaram pedindo em oração nada para Deus libertar eles. Simplesmente eles adoraram a Deus e Deus fez o milagre acontecer. O inimigo começa a suscitar no coração desses carcereiros, tipo assim, cara, a gente deixou esses caras fugirem, agora eles vão cair todos sobre nós a culpa. Então ele pensou: vou me suicidar. E Deus, ele age de maneira poderosa, porque ele utilizou desse cenário para Paulo pregar para ele e eles ali ganharem aquelas almas para Cristo. Olha o poder de uma adoração, olha o poder de uma decisão. Quando nós estamos enfrentando momentos extremamente difíceis, quando nós escolhemos a boa parte que ficou com Maria, de adorar, de não reclamar, mas estar ali, adorando a Deus. Claro que nós somos seres humanos, gente, a gente tem as nossas emoções, a gente peca, a gente erra, mas a gente precisa voltar pro alvo, voltar pro lugar que a gente não deveria sair.